Bom dia, irmã Nalva. Estamos nesses 4 meses, irmãos, estudando as cartas de Paulo. Já estudamos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses e provavelmente estaremos aí mais uns 4 meses, se Deus nos permitir, estudando 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Hoje vamos dar início a essas cartas. E hoje estaremos fazendo assim um apanhado geral das cartas. A partir de amanhã nós já estaremos colocando no grupo da igreja os nossos estudos para os irmãos acompanharem. E hoje nós estaremos passeando pelas cartas com alguns textos conforme foi feita a chamada no grupo da igreja, no nosso Instagram. E a partir de domingo que vem estaremos estudando capítulo por capítulo. Então, vamos nos colocar diante de Deus agora, para que Ele possa nos instruir nesta manhã e aquilo que Ele deseja segredar aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus, nós colocamos-nos aos Teus pés, Pai. Como Maria se assentou, nós escolhemos essa melhor parte neste horário da manhã e separamos desde já com o único desejo de ouvir a Tua voz. Queremos, ó Deus, que o Senhor possa nos instruir nesta verdade. Queremos fundamentar a nossa fé na Tua verdade, Senhor. Queremos nesta manhã que o Teu Santo Espírito fale através da Tua palavra aos nossos corações, para que possamos ser edificados e fortalecidos diante do Senhor, para vivermos de forma a Te agradar. Colocamos esse desejo diante do Teu altar e clamamos pelo nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom, Paulo já começa a primeira carta de Timóteo, primeira carta a Timóteo, com esse versículo no capítulo 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. E também a Tito, ele inicia bem parecido, como ele inicia também as demais cartas, né? Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus, mediante a pregação que me foi confiada, segundo a ordem de Deus, nosso Salvador. Então, nós já compreendemos que Paulo tinha a certeza, a consciência do seu presente e a esperança do seu futuro, e a esperança da vida eterna. Ele sabia que ele estava no centro da vontade de Deus, e ele sabia o que lhe aguardava aqui e o que aguardava além do sol. Ele tinha uma esperança firmada e era isso que ele desejava transmitir. E então a gente começa a contextualizar para os irmãos quando essa carta foi escrita e por que ela foi escrita. Paulo, nós estudamos as cartas da prisão, né? Acabamos de estudar as cartas que Paulo escreveu na prisão, foi Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemão, que ainda vamos estudar. E Paulo, nós aprendemos que ficou 2 anos na prisão em Roma. Lá ele ficava numa casa alugada, em que os soldados eram trocados de turno, vigiando Paulo, mas ali ele poderia receber as pessoas, ali ele poderia
dar os estudos às pessoas, né, as orientações às pessoas que iam até ele. E Paulo é liberto dessa prisão. E o autor aqui nos enfatiza, e conforme a palavra também, que Paulo, após a prisão de Roma, ele sai para uma viagem missionária a Creta, levando Timóteo e Tito. Timóteo ele deixa em Éfeso, né, capítulo 1, 3. Conforme te pedi, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertirem alguns de que não ensine outra doutrina. E Tito ele deixa em Creta. Tito 1, 5. Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem o que faltava. E Paulo segue para a Macedônia. Ele, percebendo que aquela viagem à Macedônia, o seu retorno ia demorar um pouco, ele decide então escrever essa carta, essa primeira carta a Timóteo. Então, Paulo estava na Macedônia quando escreveu essa carta. E a segunda carta a Timóteo é a última carta que Paulo escreve. Ele é preso novamente e ele está, então, numa masmorra, não mais numa casa domiciliar com aquele conforto, entre aspas, né? Mas ele está numa condição muito pior da que ele estava. Agora ele não estava preso por acusações dos judeus, por diferenças religiosas, ele estava preso pela ordem do imperador, de Nero, acusado de traidor, de revolucionário, né? E Paulo escreve então a sua última carta, certo de que a morte era iminente para ele, estava muito próximo da morte. E o autor coloca aqui, agora, o que aconteceria com o evangelho depois da sua morte? Paulo estava ali na cadeia e pensava, tantas coisas Deus me entregou. E eu conheci a verdade. E essa verdade precisa ser transmitida, precisa ser guardada por alguém, pelas pessoas que eu discipulei e transmitida para essa verdade ser perpetuada às gerações seguintes. E aí então que Paulo escolhe esses jovens pastores, Timóteo e Tito. As cartas elas têm denominações de cartas pastorais. Mas são cartas que vão além dessa função pastoral. Paulo dá conselhos que orienta tanto líderes como liderados, de como servir a Deus, de como viver para Deus. São princípios básicos que devem nortear as nossas vidas e que nós vamos começar a aprender. Então nós vamos apresentar para os irmãos qual era o perfil desses pastores, né? Timóteo e Tito. E o que nós podemos aprender com eles? Bom, Timóteo a gente sabe que ele era filho de Lloyd, né? E estava, aliás, ele era neto, né? de Lloyd. E tanto a sua mãe como a sua avó eram cristãs, comprometidas, fiéis a Deus. O seu pai não era cristão, mas desde muito cedo ele foi firmado nessa verdade que Paulo abraçou. E nós compreendemos que Timóteo provavelmente se converteu na primeira viagem missionária de Paulo. E na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo já ouve do bom testemunho de Timóteo. Lá em Atos 16, a gente vê que os irmãos de Listra e Derbe davam bom testemunho de Timóteo. Esse rapaz
é um rapaz comprometido com Deus. E Paulo, então, convida Timóteo para a sua comitiva, né, para fazer parte da sua equipe missionária. Só que tinha dois agravantes, né, a se destacar em Timóteo. Ele era jovem e tímido. E aí, já aqui na lição, Paulo, em 1 Timóteo 4, dá uma orientação para Timóteo. Ninguém despreze a sua mocidade. Ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem. Ser jovem, irmãos, não é desculpa para imaturidade espiritual. O que Paulo está já ensinando aos jovens, está ensinando ao Timóteo, é isso. Olha, ninguém despreze você porque você é jovem. Mas o que você tem que fazer? Procura ser exemplo. Lá em 1 Timóteo 4. Procura ser exemplo na palavra, procura ser exemplo no comportamento, procura ser exemplo no amor, na fé, na pureza. Qual o segredo para se conseguir isso? Não só os jovens, todos precisamos ser exemplo. Paulo diz, você aplica a leitura, você ocupa-te com ela, você persevera nela e todos vão ver o seu progresso. Então, a condição de ser jovem não é condição para você não estar liderando, não estar à frente da obra. Era isso que Paulo queria ensinar a Timóteo. E aí Paulo aconselha Timóteo através dos traços da sua personalidade. Paulo sabia reconhecer isso e também sabia lidar com isso. É uma importante lição para os líderes, né? Reconhecer as características dos seus liderados e saber como e onde eles podem atuar. E aí, Paulo, por que nós chegamos a essa conclusão que Timóteo era tímido? Porque Paulo diz aqui, ó, em 1 Timóteo 4,14, não seja negligente com o dom que você recebeu, ou como em algumas versões, não deixe de desenvolver o dom que você recebeu. Desperte, lá em 1 Timóteo 6, 2 Timóteo, desperte o dom que há em você. Então já aprendemos aqui que Deus dá o dom, irmãos. Quem exercita, quem desenvolve, quem não negligencia e quem desperta o dom é você. Então saiba que Deus distribuiu dons a cada um de nós. E a nossa função é não negligenciar esse dom, desenvolver esse dom, despertar esse dom, exercitar esse dom. Timóteo foi admoestado a exercitar a piedade. O que é uma vida piedosa? É uma vida reverente a Deus, é uma vida que aceita o senhorio de Jesus, que aceita o comando do alto, que pensa nas coisas do alto, que vive para adorar ao Senhor. Isso é uma vida piedosa. E Paulo diz a Timóteo, ó, você tem que se exercitar nisso. Eu quero dizer para você que o exercício físico, isso está lá em 1 Timóteo 4, ele é proveitoso para alguma coisa. Mas o exercício da fé, ele é proveitoso para tudo. Irmãos, não esqueçamos disso. Nós não estamos menosprezando o exercício físico. Mas eu quero dizer para você que se na sua agenda cabe o exercício físico,
e não cabe o exercício espiritual, a sua agenda precisa ser revista. Irmãos, porque a palavra de Deus nos diz que o exercício físico serve para alguma coisa, mas o espiritual serve para tudo. Foi para isso que Jesus nos ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente se empenha nos exercícios físicos, né? A gente termina aquela sessão de exercício com a sensação de dever cumprido. Há algumas pessoas que postam assim: tá pago. Eu quero dizer para você que tá pago também o espiritual. Jesus pagou um alto preço. E da mesma forma que você se empenha, você está lá quase morrendo e o seu educador físico está mais um pouquinho, se esforça mais um pouquinho. E o exercício da fé, às vezes nós somos tão relaxados, irmãos, a gente negligencia. Então, Paulo diz: você é jovem, Timóteo, isso não é empecilho, você deve procurar, se empenhar em ser exemplo. Você é tímido, Timóteo? Não tem problema também. Olha o que o autor coloca aqui: não devemos usar nosso temperamento tímido como desculpa para não fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque Deus nos deu o espírito de poder, de coragem e não o espírito de medo. Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. O espírito do medo, irmãos, não esqueça disso. Ele vem da carne, da nossa limitação, das nossas humanidade. De Deus vem o espírito de equilíbrio, o espírito de poder, o espírito de coragem. Se aproxime cada dia mais, se exercite cada dia mais nisso. Sabe por quê? Da onde nasceu o espírito de medo, irmãos? O espírito de medo nasceu da queda. Você lembra a primeira coisa que Adão falou para Deus? Quando Deus procura Adão naquele jardim e ele não encontra. E Deus diz: onde está Adão? Onde você está? O que Adão responde, irmãos? Eu ouvi a tua voz e eu tive medo. Foi isso? Eu ouvi a tua voz e eu tive medo e me escondi. O espírito de medo é carnal. Irmãos, vamos mortificar a carne todos os dias para que o espírito de poder e equilíbrio seja renovado diariamente na nossa vida. Então, irmãos, sabendo de tudo isso, a gente percebe por esses textos. Nós também temos um texto lá em 1 Coríntios 16 que a gente vê os traços de uma personalidade tímida como a de Timóteo, quando Paulo já prepara o ambiente para Timóteo chegar, não é? Existem pessoas assim que a gente tem que preparar o ambiente para ela entrar. Lá em 1 Coríntios 16, Paulo diz para a igreja assim: ó, Timóteo está vindo aí, ó, vocês providencia para que ele não tema nada, para que ele não fique com receio de vocês, não menospreze ele não, porque ele trabalha como eu, ele é um homem de Deus como eu. Então a gente percebe por estas palavras os traços de Timóteo. E aí isso foi impedimento para Paulo utilizar a disponibilidade de Timóteo? Não. Onde Paulo convida Timóteo, né? A gente acabou de estudar Tessalônica. Paulo envia Timóteo para lá e diz: eu estou enviando Timóteo para que ele possa fortalecer vocês, para que ele possa dar ânimo para vocês. Então, Timóteo sabia encorajar, Timóteo sabia fortalecer o outro. A gente vê na carta de Gálatas, Paulo enfrentando os judaizantes, aquele conflito entre a lei e a graça, e Paulo tendo que mostrar a função da lei e a amplitude da graça espalhada a todos, dada a todos, e Timóteo está lá junto com ele nesse conflito.
perdão, irmãos, Timóteo não estava nessa situação. Timóteo estava em Bereia, né? A gente vê Timóteo encorajando os tessalonicenses, a gente vê Timóteo discipulando os irmãos de Bereia. A Bíblia diz que os irmãos de Bereia, eles gostavam de examinar, eles eram dedicados e queriam aprender mais da palavra, e Timóteo fica ali em Bereia. Então, provavelmente Paulo viu em Timóteo um perfil de discipulador. Timóteo vai para Corinto e lá Paulo diz, eu estou enviando Timóteo, ele vai fazer vocês lembrarem do que eu ensinei, ele vai fazer vocês lembrarem de como eu procedo, de como eu conduzo a minha vida para vocês me imitarem. Timóteo era um conselheiro. A gente vê Timóteo em Filipos, estudamos Filipenses, e o autor destaca aqui o texto de Filipenses 2, 20 e 22. Não tenho ninguém como Timóteo, Paulo diz. Eu estou mandando ele porque ele é o melhor que eu posso mandar. Porque ele é uma pessoa que se preocupa mais com vocês do que com ele próprio. Todos buscam o que é seu, Paulo diz, mas Timóteo não. Timóteo é diferente. Timóteo prioriza Cristo e prioriza o próximo. Timóteo é solidário. Timóteo é altruísta. Então, irmãos, apesar da timidez de Timóteo, isso não era desculpa, como diz o autor aqui, para ele recuar no ministério. Todos temos condições de servir a Deus apesar de nós. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades, nós só precisamos de uma coisa, irmãos. 1 Timóteo 1,5. Coração amoroso e puro e uma fé sincera. Lá em 2 Timóteo 1, Paulo diz, eu recordo da fé sincera que habita em você, Timóteo. Então, apesar disso, você tem espaço para atuar. E você vai atuar dentro de que você pode atuar, mas você não vai deixar de atuar por causa das suas dificuldades. Timóteo era um jovem enfermo também, irmãos. Então, o que Paulo estava dizendo para Timóteo é: não tem timidez, não tem enfermidade, não tem dificuldade, não tem desculpa para servir a Deus se existe um coração puro, um coração amoroso e uma fé sincera, uma fé sem fingimento. Quem era Tito? Tito, o autor traça aqui o perfil de Tito, a palavra de Deus confirma, né? Ou o autor confirma o que a palavra de Deus diz. Era um homem destemido, né? Era um homem entusiasta. Paulo cita aqui Tito em 2 Coríntios 8 e diz, olha, eu agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo amor que ele pôs por você, no meu coração, por vocês, ele pôs no coração de Tito. E não apenas ele aceitou meu pedido para ir até vocês, mas como ele fez isso com entusiasmo e iniciativa própria. Paulo encaminha Tito a Corinto, sabendo que era uma igreja complicada. Nós vamos lá na frente estudar Coríntios, mas os irmãos já conhecem aquela igreja e as problemáticas que ali existiam. E Tito diz, não, eu quero ir, já estou indo. Ele diz, ele fez isso com entusiasmo e iniciativa própria. Agora, o caso que eu citei de Gálatas, né? Aquele conflito ali entre os judaizantes, Tito disse, eu tô junto com você, né? Depois a gente vê Tito 3, Paulo dizendo para Tito assim, olha, Zenas e Apolo vai viajar e você providencia tudo que precisa providenciar para que nada falta nessa viagem deles. Eu providencio, não tem problema não.
Aí a gente vê Tito à disposição de Paulo para coletar as ofertas, o dinheiro, para socorrer os irmãos da Judéia. E Paulo diz assim, ó, cuidado, porque para ninguém falar que você está sendo desonesto, é uma quantia alta, não tem problema não. É para mexer com... Eu mexo, é para mexer com dinheiro, eu mexo também. É para ajudar os irmãos, estou pronto. Paulo deixa Tito em Creta. Creta era uma ilha da Grécia, cercada por 3 continentes, irmãos. Ásia, África, Europa, onde um secretismo religioso imperava. O autor destaca aqui que os seus membros eram instáveis na fé e relaxados no comportamento. Paulo até chega a dizer para Tito, eu vou deixar você aqui para você colocar as coisas em ordem. E Tito diz, tem problema não, eu fico. Então, o autor diz, Tito era o homem para as tarefas difíceis, confiável e tinha muito tato. O que a gente aprende com isso, irmãos? Esses homens eram totalmente diferentes, mas eles tinham uma única missão: servir a Deus e ao seu próximo. E eles estavam dispostos a fazer isso, independente de quem, das suas fraquezas ou dos seus pontos fortes ou fracos. Todos eram colocados no altar de Deus, a serviço dele. E aí, porque Paulo escolhe esses homens? Nós contextualizamos para os irmãos como essa carta foi escrita, por que ela foi escrita, porque Paulo escolheu aqueles homens, por que ele escolheu esses homens assim? Porque Paulo queria que essa verdade fosse bem guardada e que ela fosse transmitida. Ele estava no fim do seu ministério. O autor diz aqui, preocupações com o futuro do evangelho e a necessidade de a nova geração guardá-la era a preocupação de Paulo e deve ser a nossa preocupação. Paulo tinha certeza de uma coisa: houve, há e haverá sempre os falsos apóstolos e as falsas doutrinas. Paulo deixa Timóteo ali em Éfeso, os irmãos estudamos juntos Éfeso. Aquela cidade era uma cidade onde estava o grande templo da deusa Diana. Era uma cidade que imperava a idolatria, a feitiçaria, a avareza. Paulo entra ali e prega o evangelho da verdade, o evangelho que liberta, aqueles irmãos se convertem, livros de feitiçaria são queimados na praça, pessoas são libertas dos espíritos de feitiçaria. E Paulo sabia que aquilo não ia ficar barato, né? O comércio da cidade girava em torno disso, irmãos. E Paulo sabia que as pessoas iam investir em trazer aquelas pessoas de volta para a prisão. E aí, da alma, né? E aí, lá em Éfeso mesmo, quando Paulo se despede daqueles irmãos, em Atos capítulo 20, ele diz, eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio. Eles falarão coisas distorcidas para atrair vocês. Estai atentos. Lembrando de que durante 3 anos eu não cessei de ensinar vocês como deve proceder. E eu consagro agora vocês a Deus, porque Ele é poderoso para vos edificar. Irmãos, quem edifica? Acima de tudo, você precisa ser edificado primeiro pelo Senhor, para depois ser edificado na comunhão da igreja. Procure a sua comunhão primeiro com o Senhor, para que você entenda e compreenda que quem está entregando a mensagem está entregando a verdade.
Irmãos, Paulo se preocupava com isso. E ele diz aqui, olha, não, Timóteo é enviado ali porque aqueles irmãos já estavam acontecendo isso que Paulo previu, né? Aqueles irmãos estavam sendo aliciados, aqueles irmãos estavam sendo perturbados por esses falsos mestres e falsa doutrina. E ele diz, não se ocupe com essas coisas, Timóteo, avisa eles para não se ocupar com conhecimento sem fundamento, com genealogia interminável, provando de que eu sou um judeu puro, da onde a geração que eu vim e a minha descendência em relação a Davi. O que importa para Deus não é isso. O que importa para Deus, verso 4, é a fé que habita no meu coração, que habita no seu coração. Se aplique, irmãos, ao exercício dessa fé. É essa fé que restaura, é essa fé que salva, é essa fé que liberta. Ele diz aqui, o propósito de Deus é o fundamento da sua fé. Sabe por quê? Porque nós aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que Ele recompensa quem busca a Ele. Então, irmãos, como eu vou me aproximar de Deus sem me exercitar nessa fé? O que o cego ouviu de Jesus? Seja feito conforme a tua fé. O que a mulher do fluxo de sangue ouviu de Jesus? A tua fé te salvou. O que Jairo ouviu de Jesus? As pessoas chegaram para Jairo e dizem, tem mais jeito não. Nem perturba Jesus mais, porque a menina já morreu. Jesus olha para Jairo e diz, não temas, crê somente. Deus está dizendo hoje para nós, irmãos, o que você precisa fazer? Não temas, crê somente. Eu preciso me apegar a essa verdade. Eu preciso crer nessa verdade. Preciso estar próximo de Deus para ouvir todos os dias, todas as manhãs. Não temas, crê somente, porque o que importa para mim é a sua fé fortalecida. Silane, domingo passado, nos disse que para que nós estamos lá na igreja? É porque gostamos da música? É porque temos amigos lá? É porque gostamos do espaço? É para crescer na graça e no conhecimento dessa verdade. E ela levantou uma questão muito importante, irmãos. Quem será enganado? Quem são os enganados? Quem quer ser enganado? Quem quer o evangelho fácil? Irmãos, você já ouviu aquela propaganda assim? Olha, esse remédio aqui é 100% natural, você perde 15 quilos em uma semana e ele vai resolver todos os problemas. Quando você compra esse remédio, você está querendo o quê, irmãos? Ser enganado, porque você sabe que não existe milagre nisso. Quando você abraça um evangelho fácil, você está querendo o quê? O que essa vida te oferece? Porque você sabe que não existe evangelho fácil. Essa verdade teve um preço alto. E você precisa ter disciplina, assim como na alimentação física. Cuidado com o que você está ingerindo e como isso você está aplicando-te a esse exercício da fé, porque é essa fé pura, sem hipocrisia. Irmãos, preste atenção no que está escrito em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Visualiza Paulo, este homem, depois de 30 anos de ministério. 30 anos de ministério, irmãos. Esse homem está numa masmorra fria, fedida, acorrentado. Irmãos,
se eu estivesse lá, eu não sei você, eu conheço o perfil de Lilian. Se Lilian estivesse lá, irmãos, Lilian estaria assim: Senhor, nadei, morri na praia. Senhor, o que adiantou? Onde eu estou? Senhor, eu estive com o Senhor todos os dias. Onde está o Senhor? Que não vê a minha dor e o meu sofrimento. Irmãos, nesse versículo, 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo diz para nós o que a fé é capaz de fazer na nossa vida. Nessa condição, preso, sujo, torturado, acorrentado, Paulo diz assim: eu combati o bom combate. A carreira acabou. Eu não tenho mais nada para fazer. Eu só vou esperar a morte. Agora, uma coisa eu não abro mão. A minha fé. Ela eu guardo até o final. E eu sei que minha coroa está reservada. Irmãos, ele não abriu mão da sua fé. Por quê? Porque ela não estava firmada no engano. Ela não estava firmada nas coisas que o mundo oferece aqui. Ela estava firmada na verdade. E é ela que o autor exalta aqui. E é ela que Paulo exalta. E é ela que Paulo queria que Timóteo e Tito guardasse como um tesouro. Olha, 2 Timóteo 1,14. Guarda como um bom tesouro. Como você vai fazer isso? Lá está dizendo, com o auxílio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Jesus ensinou. Lá em João 16, o Espírito vai vir, ele vai conduzir você na verdade. Ele vai ouvir tudo de mim e vai contar para vocês. E a mesma coisa, ele vai ouvir tudo de vocês e vai interpretar para mim. Não existe esse relacionamento, irmão, esse trato com a verdade sem a ação do Espírito Santo. É ele que me conduz à verdade, é ele que me firma na verdade, é ele que me auxilia em tudo. Ele diz aqui, o que ouviste, 2 Timóteo 2,2, o que ouviste transmite a homens fiéis, para que também transmita a outros. Essa verdade não é para ficar com você. Essa verdade é transmitida. O que você aprendeu domingo passado, irmãos, é para ser transmitido. O que você está aprendendo hoje é para ser transmitido, não é para ficar para você. Não é apenas para a sua edificação. Isso Paulo queria que Timóteo e Tito entendessem. Isso precisa ser multiplicado. Ele diz, eu vou ensinar para vocês como vocês devem proceder na igreja do Deus vivo, porque ela é coluna e fundamento da verdade. Irmãos, esta comunhão com o Espírito Santo que te traz a verdade, ela é fortalecida, ela é reforçada lá nesse ajuntamento nosso aqui. Agora que não estamos no tempo, é aqui no nosso meio que essa verdade ela é firmada, ela é reforçada. Nós precisamos da igreja, nós precisamos da comunhão para nos fortalecer na verdade. Como reconhecer a verdade? O autor coloca, os falsos desviam da verdade. É a verdade com um pouquinho de minha verdade. É aquilo que eu acabei de colocar para os irmãos, do medicamento 100% natural, milagroso, que faz você perder 10 quilos em uma semana. Existe uma verdade? Existe.
Se você tomar, é capaz até de você perder, mas ele não é 100% natural. Essa mentira foi escondida para que os objetivos dos enganadores fossem alcançados, os lucros fossem alcançados. Então, não é diferente. Por isso que a irmã Silane diz, é enganado quem quer ser enganado. Quem quer conhecer a verdade, se aplica à verdade, se fundamenta na verdade, se disciplina com a verdade. Os falsos desviam, os falsos resistem, os falsos recusam dar ouvidos. Então, irmãos, nós sabemos o que é a verdade. No cristianismo não existe relativismo. O autor coloca que vivemos num tempo que não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. Cada um tem sua verdade. A verdade depende da ótica de cada um. Para nós, não. Existe uma única verdade. Qual é que você aprendeu? Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Isso é o que a gente aprendeu. Paulo diz, fiel a esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar o pecador. E eu sou o pior deles. Se Cristo me salvou, Paulo diz, se teve jeito para mim, tem jeito para qualquer um. Então, a nossa verdade, a nossa mensagem tem cruz, tem ressurreição, tem arrependimento, tem perdão de pecados, tem salvação. Se você está ouvindo uma mensagem que não tem estas coisas, você não está ouvindo a verdade. Se você está sendo conduzido, ensinado de forma a uma verdade confortável para você, cuidado. Porque nem sempre a verdade nos conforma, né? A verdade, em sua maioria, irmãos, ela nos confronta. Paulo diz, eu não quero que vocês tomem a forma deste mundo, mas que vocês se firmem na verdade, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela pode te trazer encorajamento, glória a Deus. Ela pode te fortalecer, amém. Mas o maior propósito dela é transformar a sua vida. O texto base de hoje está em 2 Timóteo 3, 14 e 15, e ele diz para Timóteo, Timóteo, você permanece naquilo que você aprendeu, no que você acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, que desde a infância você conhece as sagradas letras que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo diz, Timóteo, eu sei como você foi instruído, eu sei quem te instruiu e eu sei o que você aprendeu. Então, 4 verbos a destacar aqui, irmãos. Então, permanece, Timóteo. Então, acredita, Timóteo. Continue acreditando nisso que você aprendeu. Agora, Timóteo, você conheça isso. E isso, se você permanecer, se você acreditar, se você conhecer, você vai ser sábio e salvo. Fora da palavra, irmãos, existe conhecimento, sabedoria. É só aqui. Você só adquire na palavra sabedoria. A palavra é que te torna. Se você não foi instruído nesta palavra, então procura se instruir. E procura
permanecer, acreditar firmemente, conhecer todos os dias, e você vai tornar-se sábio para salvação pela fé em Cristo Jesus. O tornar, o transformar, vem depois do crer, do conhecer, do permanecer nesta verdade. Exercita a sua fé. Laura Moreno tem um canto que diz assim: para atravessar o mar, coloque os pés na água. Para passar para o outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Qual a verdade que tem te conduzido? Exercite essa fé e transmita essa verdade. Formosos são os pés que anunciam e proclamam essa verdade. Timóteo, com todas as suas dificuldades, abraçou essa verdade e foi fiel a ela. Tito abraçou essa verdade e foi fiel a ela. Paulo abraçou essa verdade e não abriu mão da sua fé, nem nos últimos segundos da sua morte. Quem está disposto? Jesus olhou para os seus discípulos e disse: dura esta palavra. Mas era a palavra que precisava ser dita. A verdade geralmente é assim. Então, irmãos, nada, não deixe nada fazer com que você abra mão, renuncie esta verdade. Guarde como Paulo até o final. Permaneça, creia, conheça, e você vai ser transformado todos os dias, renovados todos os dias, revigorados todos os dias. Domingo que vem nós estaremos estudando a doutrina verdadeira, firmados nesse capítulo 1. Estaremos colocando para os irmãos as lições e vamos nos aplicar, vamos transmitir. O autor coloca assim, Paulo foi o mentor de Timóteo. Quem é o seu Timóteo? Para quem você está sendo um verdadeiro mentor? Para quem você está transmitindo essa verdade? Você está transmitindo? Deus te deu dons, irmãos, e você precisa multiplicar eles. Você vai morrer como Paulo. Nós não vamos ficar para semente. Multiplique. Vamos transferir esses conhecimentos e estas habilidades. Vamos ser mentores, como Paulo foi. E o autor ainda faz um questionamento: será que nós temos a mesma preocupação com verdade e o desejo de ensiná-la? Então nós precisamos não apenas conhecer, mas precisamos viver esta verdade e transmitir esta verdade. Amém? Estejamos preparados para nos alimentar mais dessa verdade durante todo esse dia que estaremos juntos e nos edificando. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e que Ele nos dê uma semana fortificada, alimentada, uma semana de exercício desta fé. Amém.